também o submenu Propostas. É nele que você irá solicitar novas propostas técnicas comerciais e gerenciará e acompanhará todo o avanço desse negócio dentro do fluxo comercial da Energy. Note que, ao entrar na opção Proposta, você verá todos os seus negócios em formato lista. A primeira coluna descreve o ID da proposta, a segunda descreve a etapa em que o negócio está no pipeline comercial da Energy. Temos a opção Cliente, que descreve o nome do cliente, o valor da proposta, o tempo restante e a data de vencimento da proposta. Logo acima do formato lista, temos uma opção de busca. Para fazer uma busca, basta apenas informar alguns dos dados da coluna que esse resultado será filtrado. No topo do app, temos uma opção Dashboard. Na opção Dashboard, temos aqui resumido o número de propostas que foram enviadas para a Energy, propostas que já foram emitidas e estão em seu poder. Propostas ganhas agrupará todos os negócios que tiveram suas vendas contabilizadas. Propostas com tarefas atrasadas tratam-se de todos os negócios em que você, o consultor, tem uma tarefa atrasada para com a Energy. Propostas perdidas são propostas vencidas ou propostas em que você informou a recusa do cliente. No topo, ao lado do botão Nova Proposta, temos um botão de ação em que você poderá consultar todas as notificações que todos os negócios possam vir a gerar. Você utilizará o botão Nova Proposta para solicitar uma proposta junto à Energy. Após clicar em Nova Proposta, você deverá informar primeiramente o tipo do cliente. Ele é pessoa física ou pessoa jurídica? Vamos aqui de pessoa física. Ao clicar em pessoa física, você deverá informar o nome do cliente, o e-mail, o CPF e o telefone. Após informar os dados de cadastro do cliente, você deverá clicar no botão azul no canto inferior direito. Note que o campo CPF deverá conter um CPF válido. Após clicar para avançar para a próxima etapa, faremos uma consulta em nosso banco de dados e a próxima tela só será alcançada, a tela de endereço, se não existir nenhum negócio criado, ativo e com um consultor titular neste negócio, criando essa verificação para que dois consultores não possam ter o mesmo negócio sob o mesmo CPF ao mesmo tempo. Se o resultado dessa consulta for que já existe um negócio sob esse CPF ativo com um consultor em titularidade desse negócio, a criação desse negócio nesse formulário não poderá ser possível sob esse CPF. Na terceira etapa, o consultor deverá informar o endereço do cliente. Note que o campo CEP, ao ser preenchido, buscará grande parte do endereço automaticamente. Você deverá ainda informar o número e o complemento. Temos aqui uma opção endereço de instalação é o mesmo. Usamos essa opção para auto-preencher a etapa seguinte, caso o endereço do cliente for o mesmo endereço da instalação. Temos também a opção endereço rural. Essa opção deverá ser utilizada para remover a obrigatoriedade do informe do CEP, porque endereços rurais geralmente não possuem CEP. Como informei que o endereço de instalação é o mesmo endereço, note que o endereço já veio preenchido, basta apenas confirmar. Temos por último a opção subgrupo tarifário. É nessa opção que o consultor informará todos os dados de consumo para que possamos gerar uma proposta técnica comercial. Note que temos a opção subgrupo B, subgrupo A, em construção e projetos especiais. Ao entrarmos nessa última opção, note que a primeira unidade consumidora ao qual você informará será sempre a unidade consumidora geradora, ou seja, o local onde será instalado o sistema gerador. Na quinta opção, subgrupo tarifário, você aplicará todo o conhecimento sobre interpretação das faturas ministrado nos módulos anteriores. Bem, vamos começar a informar os dados de um cliente fictício. Note que a primeira unidade consumidora a ser informada, o primeiro consumo a ser informado, deverá ser sempre da unidade consumidora geradora, ou seja, o local onde será instalado o sistema gerador. Temos aqui o campo unidade consumidora, que você informará o número da unidade consumidora. Temos aqui o campo concessionária. Como informei um CEP de Mato Grosso, em Mato Grosso a única concessionária é Energisa Mato Grosso, automaticamente preenchemos esse campo. Se o endereço de instalação informado for de um CEP de uma região em que existam mais de uma concessionária, você deverá selecionar a concessionária a qual você está informando o consumo.
No meio do formulário temos o campo consumo médio e tarifa com tributos. Note que estamos no modo de inserção de informação simplificado. Aqui, informaremos o consumo anual do cliente. No campo tarifa com tributos, informaremos o valor da tarifa do quilowatt-hora apresentado na fatura do cliente. Se alterarmos para o modo não simplificado, você deverá informar o consumo de janeiro a dezembro, além também da tarifa com tributos. Temos abaixo um campo geração desejada. Tratamos desse campo da seguinte maneira: o cliente pode ter um consumo de 1000 kWh, mas querer uma geração de 1200. Temos aqui o campo tensão de alimentação. Você deverá selecionar em 380 a 220 volts, 220 a 127 volts, 254 a 127 volts. Temos o campo qual o tipo do telhado. Temos o campo potência de módulo, que estará sempre atualizado com os módulos disponíveis pelo fornecedor. Temos o campo categoria de atendimento, que tem as opções monofásico, bifásico e trifásico. O campo qual modalidade tem duas opções, autoconsumo e geração remota. A opção autoconsumo trata-se do cliente padrão, em que instalará um sistema em sua residência e consumirá a energia gerada no próprio endereço. Geração remota, estamos falando de uma usina remota, em que a compensação será feita em outro endereço. O campo haverá troca de titularidade tem apenas duas opções, sim ou não. É importante informar a necessidade da troca de titularidade para que, caso um negócio seja concretizado no nosso setor de engenharia, saiba desde o início do ato da criação do negócio que a troca da titularidade será necessária. Temos dois campos anexos. Anexo à fatura obrigatório, o consultor deverá sempre anexar as cópias das faturas do cliente. E o campo não obrigatório de anexo, imagens do local, que é altamente aconselhável que o consultor sempre nos informe o máximo de informações possíveis. Nesse caso, tratando-se de imagens do local, pedimos fotos do padrão, fotos da fachada, fotos do telhado, e demais fotos que o cliente possa julgar como necessário. Comentário sobre a proposta é um campo de comentário que você utilizará para descrever da melhor maneira possível as solicitações do cliente. Podemos aqui colocar um exemplo. O cliente solicitou uma geração acima do consumo, como informei nos campos acima. Bem, terminamos de informar os dados da unidade consumidora geradora. Se o cliente tiver uma outra unidade consumidora, basta apenas clicar em Nova OC. Note que as unidades consumidoras para compensação precisam estar obrigatoriamente na mesma área de concessão. Como vocês aprenderam nos módulos anteriores, é proibido por normativa da ANEEL instalar um sistema gerador em uma área de concessão, por exemplo, a Energisa Mato Grosso, e tentar compensar essa energia gerada em um outro estado, em outra área de concessão, por exemplo, a Energisa Mato Grosso do Sul. Adicionada uma segunda unidade consumidora, ela será sempre para compensação. Deveremos informar o número dessa unidade consumidora, o consumo e o valor da tarifa, podendo também informar esses valores detalhados. Bem, se o cliente tiver alguma outra unidade consumidora, basta apenas adicionar a outra unidade consumidora. Para preencher as informações do subgrupo A, partimos também do mesmo princípio. A primeira unidade consumidora sempre será a unidade consumidora geradora. Você deverá informar primeiro o número da unidade consumidora, deverá também selecionar a concessionária, deverá em seguida informar o consumo da unidade consumidora geradora. Note que clientes do subgrupo A têm o seu consumo dividido em ponta e fora ponta. O consultor deverá informar a média de consumo anual, ponta em kWh, deverá informar a tarifa com tributos, ponta, deverá informar o consumo fora ponta em kWh, deverá informar o valor da tarifa fora ponta com tributos. Também como na opção de subgrupo A de informe de consumo, o consultor poderá informar de consumo de maneira detalhada, informando o consumo de janeiro a dezembro. Basta informar o consumo ponta em kWh, o consumo fora ponta em kWh, a demanda contratada em kWh, a tarifa da demanda contratada, a demanda máxima registrada em kWh, a tensão de alimentação da unidade consumidora geradora, o campo qual modalidade, assim como no subgrupo B, remete a autoconsumo e geração remota. Usamos a opção autoconsumo quando a usina será instalada no mesmo local de consumo da energia gerada. Em geração remota, uma usina remota que compensará uma outra unidade consumidora. O tipo do telhado do cliente.
imagens do local, categoria de atendimento, se haverá necessidade de troca de titularidade, anexo da fatura e comentário sobre a proposta. Caso seja necessário informar o consumo de outra unidade consumidora, basta apenas adicionar uma nova unidade consumidora. Note que as unidades consumidoras para compensação precisam estar obrigatoriamente na mesma área de concessão. Em seguida, informaremos também o consumo da unidade consumidora para compensação. Temos também a opção em construção. Usamos essa opção quando a residência, o comércio ou a indústria do cliente ainda está em construção e não existe um histórico de consumo. Nesse caso, você deverá informar o tipo do telhado, anexar o projeto arquitetônico, se houver imagem local, anexar no campo imagem local e usar o comentário sobre a proposta para descrever o melhor possível a proposta solicitada. Por último, basta apenas clicar em enviar. Tratamos da opção projetos especiais para criar negócios que não se enquadram nas opções anteriores. Imaginemos um cliente que está no ambiente livre. Além de informar se o cliente está no ambiente livre, você deverá informar também se o sistema a ser dimensionado será para zerar o consumo total ou parcialmente do cliente. Se parcialmente, deveremos saber se será limitado à geração mensal ou à demanda contratada. Se geração mensal, você deverá informar a geração mensal desejada. Se demanda contratada, você deverá informar a demanda contratada. Se o cliente estiver no ambiente livre, você deverá informar a fatura do cliente e a fatura de compra de energia. Se o cliente não estiver no ambiente livre, basta apenas o anexo da fatura. Por último, clicar em enviar.